Chegou as propostas para tirar atacante do Flamengo. Pedro pode deixar o Mengão a qualquer momento. E Eric Pulgar vai fazer cirurgia? Fala, galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 150 likes. Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Eu estou aqui no aeroporto voltando para o Brasil para continuar na nossa missão, que é cobrir o clube de regatas do Flamengo para vocês. Saí dos Estados Unidos ontem, estou a caminho, minha conexão Brasília, São Paulo, depois Rio, e aí a gente já começa a se preparar para a volta do Campeonato Brasileiro, também da Copa do Brasil, da Libertadores, as competições que o Flamengo tem pela frente. Falando em Campeonato Brasileiro, a informação que saiu ontem que a CBF definiu a data do jogo contra o São Paulo, pela 13ª rodada do Brasileirão. Esse jogo estava adiado porque anteriormente estava previsto para acontecer no dia 13 de julho, mesma data da final do Super Mundial de Clubes. E por haver a possibilidade do Flamengo estar na final, tinha sido adiado esse jogo. Como o Flamengo foi desclassificado da competição, agora a partida já tem data definida, acontece no sábado, dia 12. Outra partida do Campeonato Brasileiro que está em aberto é o jogo contra o Santos, na rodada seguinte, dia 17 de julho, mas ainda sem local definido. O Santos estuda levar essa partida para o Mané Garrincha ou também pode acontecer no Morumbi. Por enquanto, ainda não definiu o local, mas o jogo acontece no dia 17. Assim que tiver a confirmação, né, essa informação, eu trago aqui para vocês. Mas Campeonato Brasileiro está perto de voltar. O Flamengo volta às atividades no sábado para continuar a sua preparação para estes jogos da temporada. Agora eu vou falar sobre Eric Pulgar, porque o Flamengo emitiu uma nota oficial ontem falando a respeito da situação do jogador. Ele que teve uma fratura no pé direito, no quinto metatarso do pé direito, mais popularmente conhecido como dedo mindinho, e o jogador vai passar por uma cirurgia. O Flamengo definiu que o jogador vai fazer uma cirurgia e o procedimento acontece hoje, quinta-feira, no Chile. Ele então está no Chile para fazer a cirurgia no pé direito, depois volta para o Rio de Janeiro para seguir o trabalho de recuperação com o Flamengo. Tinha dúvida, né, se ele faria um processo cirúrgico, um procedimento cirúrgico, ou se trataria de uma outra forma, e por ser reincidente nesta lesão, né, ele teve uma fratura também em 2022, ele vai fazer uma cirurgia e a previsão é de ter liberação para jogar a partir de 3 meses depois da cirurgia. Aguardar para ver essa recuperação do Eric Pulgar, mas então já definido como será, e acontece hoje essa cirurgia no Chile. Agora, antes de eu falar sobre o Pedro e toda essa situação envolvendo o atacante do Flamengo, vou falar para vocês sobre duas propostas que chegaram para um atacante, não o Pedro, mas um outro atacante do Mengão, que é o Juninho, jogador que foi contratado no início do ano. Tem duas propostas que estão na mesa da diretoria do Flamengo. O Flamengo recebeu a proposta de dois clubes árabes por Juninho. Al Hiyada e Nayran fizeram a oferta pelo atacante por empréstimo e com uma boa compensação financeira ao Flamengo. O jogador vê com bons olhos, mas a negociação com o Flamengo não é tratada como fácil pelos representantes do atleta. Porém, as propostas estão na mesa da diretoria, foi o que informou o jornalista Vene Casagrande. Então, duas propostas do mundo árabe, da Arábia Saudita, para tirar o Juninho do Flamengo. Vocês acham que seria uma boa o Flamengo negociar o Juninho na próxima janela de transferências? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Quero saber se vocês acham que seria bom para o Flamengo, se seria uma boa oportunidade de mercado negociar o jogador com o mundo árabe. Deixa aqui nos comentários, lembrando, o seu comentário ele é muito importante para todos nós. Inclusive os representantes do Juninho, né, o staff do jogador, vai se reunir com o Flamengo para discutir as propostas desses clubes da Arábia Saudita. O jogador gosta da ideia de ser negociado, vê com bons olhos uma ida para o exterior, mas não vai forçar a sua saída, então é aguardar para ver o que vai acontecer com o Juninho. Outro jogador que recebeu sondagem é o Wesley, lateral direito do Mengão. De acordo com jornalistas italianos, o Everton da Inglaterra articula uma operação conjunta com a Roma para viabilizar a contratação do Wesley, jogador do Flamengo. Comandado pelos mesmos grupos de investidores, os clubes planejam que o clube inglês compre o jogador e empreste imediatamente
para a equipe italiana. A estratégia busca facilitar o negócio, já que o Flamengo exige 30 milhões de euros pela venda do atleta. A princípio, o Everton da Inglaterra ofereceu 18 milhões. O Flamengo não achou uma boa proposta, não está dentro daquilo que o Flamengo pretende negociar o jogador. Mas a ideia do Everton é comprar o jogador e emprestar para a Roma. Vamos ver se vão conseguir chegar num denominador comum. Essas conversas ainda estão acontecendo de forma informal, mas o clube tem interesse de fazer essa dobradinha, né, entre Roma e Everton para conseguir tirar o Wesley do Flamengo. Quero saber se vocês acham que 18 milhões é uma boa proposta. O Flamengo rechaça de imediato, quer vender só a partir de 30 milhões de euros. Agora eu vou falar sobre a situação do Pedro, né? Se o Flamengo está topando negociar o Wesley, o Juninho, tem agora a situação do Pedro, um jogador que tem contrato com o Flamengo, é um dos principais nomes, né, do ataque do Flamengo, mas que nos últimos tempos, desde que recuperou da cirurgia, ele não tem tido tantos minutos em campo. Ora, porque está num processo, né, de recuperação, ainda é um processo longo para voltar a ficar 100% fisicamente para os jogos, e também por não se encaixar tão bem no esquema de jogo do técnico Felipe Luiz. E aí surgiram algumas informações, inclusive do Mauro César, de que o Flamengo estaria disposto a negociar o jogador. Não está oferecendo o Pedro, mas se chegasse uma proposta dentro daquilo que entende como razoável, como interessante, venderia o atleta. Inclusive nos prints que o Mauro César divulgou nas redes sociais, o Flamengo toparia negociar o atleta até por 15 milhões de euros. É a informação que o Mauro César passou. E isso causou uma grande confusão. Depois dessa notícia do Mauro César, o Flamengo emitiu uma nota oficial falando a respeito deste assunto e negando essa situação de que estaria disposto a negociar, de que estava querendo, né, negociar o Pedro. O Flamengo emitiu uma nota falando o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diante das notícias que vêm circulando, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. Especulações sem fundamentos apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública. O Flamengo segue focado na sequência da temporada, qual já conquistou 2 títulos, lidera o Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. Essa, portanto, a nota oficial do Flamengo negando essa possível saída do Pedro, essa possível negociação do atacante do Mengão. Mas o Mauro César não gostou nada dessa nota oficial que o Flamengo divulgou. Disse que ele tem fontes seguras de pessoas muito envolvidas dentro do Flamengo, de que sim, o Flamengo toparia negociar o jogador. Para o Flamengo há a possibilidade sim de negociar o Pedro. Aí começou uma discussão na internet, Mauro César querendo provar a sua informação diante dessa negativa do Flamengo, e ele reafirmou, colocou prints dizendo que é uma fonte segura. Ele não quis revelar a sua fonte, mas disse que é uma fonte segura. Pessoas envolvidas, muito envolvidas dentro do Flamengo, passou essa informação para ele e pegou de surpresa o Flamengo ter negado a informação. De um lado, o Flamengo dizendo que não. Do outro lado, o Mauro César dizendo que ele tem uma fonte segura de que sim, o Flamengo toparia negociar o Pedro. O que fica no meio de tudo isso é que, se ele for negociado, eu particularmente acho 15 milhões muito pouco pelo atacante Pedro. Eu acho que é um valor muito abaixo do que o Flamengo poderia ganhar com um jogador do nível do Pedro. Óbvio, ele está recuperando de lesão, ficou muito tempo fora, mas a qualidade que ele tem, o alto nível que ele estava desempenhando na temporada passada, 15 milhões para mim é um valor muito baixo. Aguardar para ver essas atualizações. O Flamengo divulgou essa nota oficial e o Mauro César rebateu essa nota, afirmando que sim, há a possibilidade do Pedro sair a qualquer momento do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A janela de transferências abre e aí começa um monte de informações a respeito de chegadas e saídas. Então, vamos aguardar para ver. A partir do dia 10, o Flamengo já pode contratar jogadores e também vender jogadores. Vamos ver se o Pedro vai continuar ou se vai sair do Mengão. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço,
curte esse vídeo porque você dá um recado pro YouTube de que o conteúdo ele é relevante. E aí manda para mais gente, né? O YouTube entrega para mais pessoas. Também compartilha com seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol internacional e principalmente aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.